Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de tipos e gêneros textuais. Eu sou a Fabíola Rodrigues, de Língua Portuguesa. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Português Virtual. Bom, mas antes de começarmos a nossa aula, eu vou te pedir para curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Vamos para a nossa aula? Então, os tipos textuais dividem-se em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e juntivo. Então, vou falar sobre cada um deles, tá bom? Bom, o texto narrativo é o tipo textual que possui uma estrutura básica formada por apresentação, que é a apresentação da história, apresenta os personagens, o espaço, local, data, o desenvolvimento, clímax, que é o momento de maior tensão da história, e o desfecho, que é como a história termina. Além disso, a história é contada por um narrador, que pode ser narrador personagem, ou seja, um narrador que participa da história, pode ser um narrador observador, ele não participa da história, ele conta a história, geralmente em terceira pessoa, e o narrador ou narrador onisciente, que além dele contar a história em terceira pessoa, ele conhece os pensamentos de cada personagem, né? Ele realmente é onisciente, ok? E aí os principais exemplos de textos narrativos: romances, contos, fábulas, novelas, crônicas. Eu trouxe aqui um texto, um trechinho para vocês, de um texto narrativo. O Gato de Botas. Era uma vez um moleiro que tinha 3 filhos. Um dia chamou-os para lhes dizer que ia repartir por eles todos os seus bens. Ao mais velho deu o moinho, ao do meio deu o burro, e ao mais novo deu o gato. O filho mais novo ficou muito triste, porque o pai não tinha sido justo com ele. Mas, surpresa das surpresas, o gato começou a falar. E aí, esse é um trechinho do o Gato de Botas, que é um exemplo de texto narrativo, ok? Bom, vamos para o próximo. Bom, o próximo tipo textual é o tipo descritivo. Esse tipo textual possui textos que relatam ou descrevem acontecimentos, lugares ou seres. Pode-se afirmar que o texto descritivo é aquele que leva o leitor ou ouvinte a visualizar o que está sendo dito. Exemplos de textos descritivos: relatos de viagens, diários, né? Nesses gêneros textuais, relatos de viagens, diários, são gêneros com muita descrição, né? Muitas descrições, descrição da viagem, descrição de como foi seu dia, o determinado acontecimento. Eu vou ler um trecho também de um texto descritivo para vocês. Deixa eu achar aqui. Ai, gente, eu separei. Calma aí, gente. Achei. Então, eu trouxe um trecho de um trecho descritivo, tá? Por exemplo, a árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. E aí, vocês conseguiram visualizar a minha árvore? Sim, né? Esse é um texto descritivo. Lembrando que um texto, ele não precisa. Normalmente, um texto não segue só um tipo, né? Ele é predominantemente, por exemplo, narrativo, mas ele tem momentos descritivos, trechos descritivos. Então, um texto ele pode apresentar vários tipos ali dentro. E aí, normalmente na prova, o que a gente precisa prestar atenção é qual o tipo textual que está predominando aquele texto, ok? Vamos para o próximo. Bom, o próximo tipo textual é o texto dissertativo. O texto dissertativo possui 2 variações, podendo ser expositivo ou argumentativo. Na modalidade argumentativa, há a intenção de convencer e persuadir o leitor por meio de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor.
tá? Já na categoria expositiva, o autor do texto apenas apresenta o seu ponto de vista sobre o assunto sem o propósito de convencer o leitor. Um texto dissertativo deve possuir introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? E um grande exemplo de texto dissertativo, argumentativo, são as redações que a gente faz aí para os concursos, para os vestibulares, para o Enem, né? O texto dissertativo é o texto mais cobrado nas redações de concursos. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Bom, o próximo é o texto expositivo. Esse tipo textual tem como objetivo explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento, empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Exemplos de textos expositivos: resumos escolares, notícias, verbetes de dicionário, ok? Texto injuntivo. Os textos injuntivos são aqueles que indicam procedimentos a serem realizados. Nesses textos, as frases geralmente são com o verbo no modo imperativo. Por exemplo, né, de textos injuntivos, receitas, manuais de instrução. Né? Nas receitas, por exemplo, no modo de preparo, tem ali os verbos no modo injuntivo, né? Mexa, junte os ingredientes, mexa bastante, coloque no forno, depois de uma hora retire do forno, deixe esfriar. Então são verbos ali, o verbo no imperativo ele está te dando uma orientação, uma ordem, né, uma sugestão do caminho que você deve seguir. O texto é injuntivo, geralmente aparece dessa forma. A mesma coisa os manuais de instrução. Né? A gente pega o manual de instrução para montar alguma coisa, um móvel, ligar o nosso celular, enfim. O manual de instrução ele está ali também. Ligue o botão tal, aperte o play, enfim. São alguns exemplos, tá bom, pessoal? E aqui tem uma observação que, dependendo do contexto, pode indicar um conselho, um convite, um alerta, uma sugestão, um pedido, tá? Não só ordem. O verbo no modo imperativo ele não indica só ordem, vai indicar um convite também. Né? Por exemplo, pensando em um convite de festa. Venha à minha festa no dia tal. Então é um convite, não é uma ordem, nem um conselho. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, falei sobre os 5 tipos textuais e agora vamos falar sobre os gêneros textuais. Ao contrário dos tipos textuais, os gêneros textuais são infinitos, isso mesmo, pois estão diretamente ligados às situações cotidianas de comunicação, fortalecendo os relacionamentos interpessoais por meio de troca de informações. Os gêneros podem circular em linguagem escrita e linguagem oral. Exemplos de gêneros textuais. Gente, tudo é gênero textual. Telefonema, e-mail, carta, bula de remédio, outdoors, edital de concurso, lista de compras, conferência, bilhete, cardápio, bate-papo, piada, cordel, canção, entrevista, debate, depoimento, conto, novela, romance, crônica, poema, notícia, charge e tira, aula, essa aula que eu tô dando para vocês, essa videoaula, classificados, boletim de ocorrência, conversação comum, reunião, biografia, horóscopo, etc. Como eu disse, os gêneros textuais são infinitos. Eu separei para vocês os gêneros textuais que eu mais vejo em concursos. Entrevista, crônica, poema, notícia, reportagem, artigo de opinião, carta, charge, tirinha e propaganda. Ok? Então, se você vai fazer concurso, foca nesses gêneros textuais. E se você quiser que eu faça uma aula sobre cada um desses gêneros textuais que mais caem em concurso, curta este vídeo, comente aí, deixe no comentário que de repente eu preparo essas aulas aí para vocês, tá bom? Um beijo, bons estudos!